te escuta, teu servo. Tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Ele respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 Num tempo de silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, invocando o auxílio do Espírito Santo para nos fazer compreender tudo o que essa palavra hoje nos revela. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos acompanhando Jesus na sua missão com os discípulos. Domingo passado, ele anunciou para os discípulos que estavam empolgados, para a multidão que estava empolgada, seguindo a ele, depois da multiplicação dos pães, ele anunciou uma notícia muito forte, que eles iriam para Jerusalém, e Jesus iria sofrer, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar. E ainda anunciou para os discípulos, para os apóstolos: vocês também, se quiserem me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Hoje nós continuamos, só que hoje nós vamos ver alguns obstáculos que impedem a gente de tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Não é só
fazer mentalmente, ou psicologicamente, ou emocionalmente, uma experiência abstrata de que eu vou seguir Jesus. É preciso ter coragem de deixar Jesus apontar para mim e para você concretamente o que é obstáculo na minha vida e na sua vida para seguir a Ele. Vai render muito. Tomem comigo o Evangelho. Vamos lá? Domingo passado a gente estava no capítulo 7. Hoje nós saltamos lá para o final do capítulo 9. Antes, no capítulo 8, que não está aqui, Jesus anunciou pela segunda vez a sua paixão. Aquele mesmo anúncio que ele deu domingo passado no capítulo 7. No capítulo 8 ele disse de novo que era para os discípulos ficarem atentos, preparados, porque chegando em Jerusalém, iria ter a sua paixão, seu sofrimento, sua morte na cruz. Aí, continua o desenrolar dessa conversa sobre a morte dele. E como é que fica os discípulos seguindo alguém que anuncia que vai morrer daqui um pouco, e morrer na cruz? Vejamos. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Leia comigo toda a igreja. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Para lá. Isso aqui não é um detalhe. Isso aqui tem uma força enorme. Está chegando o tempo de Jesus voltar para o céu. E ele toma o quê? Ele toma uma firme decisão, uma forte decisão. Não é uma decisãozinha. Se você ler o Evangelho de João, o evangelista João vai repetir muitas vezes. Nos lábios de Jesus a gente vai ouvir Jesus dizendo: ninguém tem poder de tirar a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Isso é para corrigir uma maneira simplória e limitada que a gente olha para a cruz. Nós comumente olhamos para a cruz e pensamos: ai, tadinho de Jesus, que horror, esses covardes que fizeram isso, que crueldade da humanidade, nem Jesus agradou a todos. A gente fica nesse nhenhenhenzinho bobo aqui ao pé da cruz. O Papa Bento disse que nós temos que olhar daqui de baixo para o alto, a cruz, e ver o que o pecado, o que a maldade faz. Já repeti esse gesto muitas vezes. Mas nós temos que aprender a olhar a cruz a partir da cruz para frente, do alto para a cruz. A cruz não é resultado de covardia humana, de maldade, de gente cruel que matou Jesus. A cruz é resultado de uma causa que Jesus abraçou, a firme decisão em dar-nos a salvação. Dar a vida pela nossa salvação está no coração do Divino Pai Eterno. É o plano divino de Deus, que Jesus se submete. Ele toma a firme decisão para enfrentar uma experiência de horror, de crueldade, de pavor, mas que tem um motivo elevadíssimo: a nossa salvação. Então, primeira coisa, ele toma a firme decisão. A morte de Jesus na cruz é resultado da liberdade que Jesus tem de escolher fazer a vontade do Pai e se entregar totalmente por essa causa. Ela é resultado de uma liberdade interior. Você só sofre o que você sofre pelo seu casamento e pela sua família, porque você tem uma liberdade interior.
uma capacidade de abraçar uma causa e dar a vida por ela. Porque quem não tem fé acha que isso é uma escravidão e uma besteira que você está fazendo com você, não é? É uma causa que você abraçou. A cruz de Jesus e a sua cruz que Ele mandou você pegar cada dia é uma causa que você abraça e enfrenta. Só que existem obstáculos. Vamos ver. Jesus mandou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Versículo 53, todo mundo leia comigo. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão Ia a Jerusalém. que ia a Jerusalém. Leia. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e seguiam para um outro povoado. O evangelista Lucas traz muito esse assunto dos samaritanos. Os samaritanos na Bíblia... Bom, quem são os samaritanos? Eu vou fazer um resumo muito breve. Não vai dispensar o seu esforço de chegar em casa, pegar a sua Bíblia e estudar mais. Os samaritanos vivem numa região chamada da Samaria, uma região montanhosa. Jesus vivia lá na beira da Galileia, do mar da Galileia, o norte do país. Para ele e o povo da região dele ir a Jerusalém todos os anos, eles poderiam ir pelo vale do Rio Jordão, chegando numa certa altura, subia para o monte, a cidade de Jerusalém. Ou eles poderiam, aqui do norte do país, subir levemente o começo de uma cadeia de montanhas chamada Samaria, e essas montanhas bem altas, elas vão dar um acesso também a Jerusalém. São dois caminhos que poderiam ser feitos. Jesus escolhe passar pelo caminho da Samaria. A Samaria é uma região montanhosa, de deserto e semideserto, mas que tem lá em cima um certo ambiente de natureza. Tem até a possibilidade de cavar poço e ter água armazenada da chuva, que é pouquinha, mas o tipo de rocha guarda bem a água da chuva. Então, era um lugar bom em cima da montanha para refugiar em situações de perigo. É uma região ocupada desde tempos muito antigos na Bíblia. Antes de Davi construir o templo em Jerusalém, e depois Salomão mandou aumentar o templo, em Israel existia vários templos, vários lugares de culto. Um desses lugares que podia ter culto do sacrifício era em cima do monte Sicar, na Samaria. Quando Davi construiu o templo dele, Salomão aumentou o templo, eles fizeram um decreto dizendo: olha, agora para de ter culto nos vários outros montanhas e templos em Israel, existiam 5, 7 templos, e o único lugar que vai ter culto é no templo de Jerusalém. Então todo mundo que queria prestar culto a Deus, viajava e peregrinava para Jerusalém. Entendido? É como se nós fechássemos as igrejas todas e dissesse: só pode prestar culto a Deus lá em Trindade. Mais ou menos isso. Quando Israel enfrentou invasões da Síria, dos babilônios, dos persas, essa montanha era uma região muito boa para a pessoa fugir da invasão que se fazia geralmente na capital, Jerusalém.
Quem sabia e percebia a invasão fugia para lá. Era uma região também muito acolhedora dos migrantes. Nós estamos vendo a situação dos migrantes no mundo. Em Jerusalém, os judeus que lá viviam não gostavam de estrangeiro morando lá. Queria que lá fosse uma cidade só para judeu. A Samaria era um lugar muito bom para onde iam os estrangeiros. E o mais interessante, lá em cima dessa montanha da Samaria, tem uma comunidade antiga de judeus. Eles seguem o Antigo Testamento. Eles não gostam de muita coisa do Antigo Testamento, não. Eles gostavam só dos 5 primeiros livros da Bíblia. Bastava para eles o Pentateuco, mais nada. Eles seguiam tudo aquilo que os 5 primeiros livros da Bíblia descreve como norma, como regra, como celebrar o sacrifício, prestar culto a Deus, pagar o dízimo, dar as ofertas. Então, tem um tipo de identidade de fé judaica e bíblica, mas são considerados pelos judeus como uma seita herética. Sabe por quê? Primeiro, porque nunca acabaram com o templo deles. Segundo, porque eles conviviam lá em cima da montanha, aceitava bem a filha de alguém lá casar com um estrangeiro que para lá chegava, ou uma estrangeira casar com um filho deles. Os judeus não permitiam isso nunca, mistura de raça, de cultura e de religião, eles não permitiam isso nunca. Por causa disso, sendo ao mesmo tempo judeu, seguidor dos 5 primeiros livros da Bíblia, e prestando culto do jeito que a Bíblia manda, mas lá naquele templo, você não encontra nenhum outro povo na Bíblia que mereça mais palavrão e ofensa na Bíblia do que o povo samaritano. Eles são odiados mais do que o povo pagão que tinha práticas abomináveis. Porque eles consideravam que era uma seita desviada de dentro da própria religião. Então, você encontra muitas passagens no Antigo Testamento que fala muito mal dos samaritanos. Tem um texto que eu me recordo agora, que eu já citei para vocês, que diz assim, que a melhor coisa que você pode fazer para agradar a Deus é subir lá na montanha da Samaria, pegar as mulheres grávidas e rasgar o ventre delas, tirar as crianças e amontoar numa esquina para todo mundo ver que eles não valem nada. Está na Bíblia. Amém, irmão? Entendeu? Então, o Antigo Testamento incita o judeu a odiar, mas a detestar mesmo os samaritanos. Eu estou espichando um pouco essa história dos samaritanos, porque daqui um pouco, no capítulo 9, daqui uns domingos, nós vamos ver a parábola do bom samaritano, lembra? E depois nós vamos ver também aquele milagre que Jesus realizou, curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer a Jesus, e esse que voltou era um samaritano. O evangelista Lucas põe os samaritanos como modelo perfeito de crente, de fiel a Deus. Minha gente, isso aqui para os judeus que ouviam Jesus falar isso, era uma ofensa enorme. Quando os discípulos são rejeitados e os samaritanos percebem que eles estão indo para Jerusalém, os samaritanos não aceitam receber Jesus na aldeia deles. Tiago e João falam: Senhor, o Senhor quer que a gente faça uma oração poderosa e manda cair fogo do céu e destrua essa praga de gente? Jesus os repreendeu fortemente. Eu vou fazer um atalho bem arbitrário para simplificar. Você imagina lá na Galileia, no norte, de terra boa, de plantações e criações abundantes que o povo tinha, cabrito, carneiro, vaca,
as colheitas abundantes de trigo, de azeitona, esse povo indo para Jerusalém, levando as ofertas de dízimo e oferenda dos animais, e levando o trem para vender em Jerusalém, passando na porta do templo dos samaritanos. É a mesma coisa que dizer, por que vocês não dão esse dízimo aqui para nós? Entendeu? A briga das igrejas é sempre mais por causa de dízimo do que da salvação das pessoas. Entendeu? Eu estou fazendo um atalho bem arbitrário. É mais ou menos isso. Tem muitos relatos na história de que os samaritanos saqueavam peregrinos. Turma de peregrinos de famílias viajando para Jerusalém piedosamente para cumprir os votos e as promessas e dar o dízimo e dar a oferta. Eles faziam tocaia, matava e roubava tudo. Então, na Bíblia, curiosamente, os samaritanos nenhuma vez são acusados de prestar culto a deuses pagãos. Então o problema aqui não é de culto. O problema aqui é uma divisão interna na comunidade. Jesus os repreendeu. Daqui uns 2 domingos nós vamos precisar dessas informações sobre os samaritanos, guarde-as. Vamos tocar o texto, a segunda parte do texto. Então, primeiro obstáculo dos discípulos para seguir Jesus é querendo seguir Jesus com a mentalidade do Antigo Testamento. Jesus os repreendeu, disse, moçada, acabou essa história de que não faz as coisas do jeito que eu quero, pede a Deus para mandar desgraça sobre a pessoa que Deus elimina. Acabou essa doutrina. O Antigo Testamento é cheio disso. Jesus está querendo dizer, acabou essa doutrina. Eu estou indo para Jerusalém, eu vou morrer, dar a minha vida para salvar todos. Não vai ficar ninguém fora. Entendeu? Primeiro obstáculo para seguir Jesus, a mudança da mentalidade. Segundo obstáculo, versículo 57. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus, toda a igreja, bem bonito. Eu te seguirei para onde quer que fores. Lindo, né? Mas a resposta de Jesus parece ser meio agressiva. A resposta de Jesus parece ser meio dura. Jesus está caminhando e alguém na beira da estrada, na beira do caminho, grita, eu te seguirei para onde quer que fores. Versículo 58, Jesus lhe respondeu, leia. As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Primeiro obstáculo para seguir Jesus, a mudança de mentalidade das doutrinas do Antigo Testamento. Segundo obstáculo para seguir Jesus, parece, o que está subentendido aqui no texto, é querer seguir Jesus com o apego às coisas materiais. Alguém grita, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus fala, rapaz, pensa bem. Você é muito apegado aos seus bens. Você sonha subir na vida e ficar rico. Você está querendo me seguir, mas as raposas têm tocas, os pássaros do céu têm ninho. Eu não tenho nem onde colocar minha cabeça. Você pensa bem. Tem muita gente que não dá conta de seguir Jesus, não consegue seguir Jesus por causa do apego às coisas materiais. Tudo que ela tenta fazer para servir a Deus, as coisas materiais prende, amarra, arrasta ela para baixo. Vamos na primeira leitura, que ela é muito bonita, para explicar isso. Número 6, do primeiro livro dos Reis. Eu vou ler e depois tiro a conclusão com vocês. Naqueles dias o Senhor disse a Elias, vai e unge Eliseu, filho de Safate, de Abel Melula, como profeta em teu lugar. Elias partiu dali
e encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando a terra com 12 juntas de bois. E ele mesmo conduzia a última junta de bois. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo: deixa-me primeiro beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois o que te fiz eu? Ele, leia comigo agora, ele retirou-se, tomou a junta de bois e os imolou, com a madeira do arado e da canga, assou a carne e deu de comer à sua gente. Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Eliseu falou que precisava ir beijar o pai e a mãe. Mas ele não beijou o pai e mãe. Ele foi torrar o patrimônio que ele tinha. Não foi? As ferramentas, o arado, as cangas, matou a junta de boi que ele mesmo tangia, fez um churrascão, chamou todo mundo, depois ele seguiu. Então, tem hora que para fazer a vontade de Deus, você só vai conseguir fazer a vontade de Deus do jeito que Deus quer, se você tiver coragem de desapegar das coisas materiais desse mundo. E eu não estou falando somente de ricos que têm muitos bens. Constantemente eu tenho repetido aqui na igreja que existe um número enorme hoje em dia de pobres que tem quase nada, mas que é tão apegado e escravo do pouquinho que tem, mais do que gente que tem muito. Vocês conhecem isso, não conhecem? O problema aqui é o nível do apego às coisas da terra. Então, primeiro obstáculo para você tomar a sua cruz e seguir Jesus: a mentalidade do Antigo Testamento. Segundo obstáculo, o apego às coisas materiais. Terceiro obstáculo, volta ao Evangelho, versículo 57. Desculpe, versículo 59. Leia comigo. Jesus disse a outro: segue-me. Este respondeu: vocês. Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Versículo 60, todos juntos. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Gente, não tem como não pegar pesado com isso aqui, porque é muito estranho. O que significa Jesus chamar alguém, segue-me, e ele dizer: deixa-me primeiro enterrar meus pais? O que significa isso? O segundo, quer seguir Jesus, mas Jesus adverte a ele que as raposas têm tocas, os pássaros têm ninho, Jesus não tem nem onde pôr a cabeça, não é? Tem gente que não consegue seguir o plano de Deus na sua vida por causa do apego às coisas materiais. Eu li muita coisa sobre esse sentido meio enigmático: deixa que os mortos enterrem os mortos. O que significa isso? Pode falar? Eu tenho certeza que vai mexer com todos nós, com muitos de nós. Tem pessoas que não avançam na vida de fé, porque elas são presas àquilo que elas perderam. Vou pegar mais pesado.
sejam de bens materiais, porque já teve um monte de coisa boa na vida, ou sejam de bens, por exemplo, afetivos, um pai, uma mãe, entendeu? Vou dar um exemplo mais pesado ainda. Tem mãe e pai que às vezes tem 3 filhos. Morre um, ele entra num buraco, numa tristeza, ele não dá conta de ir lá enterrar aquele um que morreu e tocar a vida de pai cuidando dos 2 que ficaram. Ele morre junto com o que morreu e abandona os 2 vivos. Passa a vida inteira chorando e não consegue mais dar um abraço, um sorriso e celebrar a vida dos filhos dos 2 que estão no mundo. Está entendendo? A pessoa passa a ser guiada pelo que ela perdeu. Outro exemplo bem extravagante que eu tenho usado demais. Pessoas que dizem assim: ah, meu pai me abandonou, eu sofro demais, eu não consigo tocar minha vida porque meu pai abandonou a minha mãe, quando a gente era pequeno nós sofremos demais. Aí eu falo para a pessoa, sobretudo quando eu conheço: rapaz, você vive choramingando porque seu pai te abandonou, foi embora, tá bom, lascou, mas você se esquece de tudo que a sua mãe se arrebentou fazendo por você. Isso existe? Gente que guia a vida dela pelo que ela perdeu. O marido, a esposa, o namorado, o filho, o pai, a mãe. Ela é escrava. Ela experimenta traumas e frustrações enormes que ficam feridas crônicas na alma. Ela não progride, ela não avança, ela não cresce em nada, porque ela é arrastada sempre para baixo por aquela força do que ela perdeu. Gente, eu estou falando de coisa muito profunda, que toca muito a vida nossa cotidiana. Não toca? Como é que você lida com as suas perdas? Qual é a sua capacidade de dizer assim: tá bom, eu amava, eu sonhava com tal coisa, eu idealizava tal casamento, tal futuro, tal profissão, tal tipo de família, não deu certo, tá bom, eu vou tocar minha vida com o que é possível. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Pegue, há 3 domingos atrás, lembra da viúva levando o filho para sepultar? E eu perguntava à igreja: você tem coragem de entregar os seus mortos para Jesus ressuscitá-los e dar um rumo para eles? Você tem coragem de pegar as suas perdas e pôr na mão de Jesus e dizer: Senhor, difícil perder, mas toma também essa dor minha. Pega o Salmo, impressionante o Salmo. Por que é que nós cristãs podemos deixar que os mortos enterrem os mortos e tocar nossa vida? Salmo 15. Guardai-me, ó Senhor, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo ao Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante os meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está seguro, pois não me haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Todo mundo, a última estrofe comigo, reze ela. Vós me ensinais vossos caminhos para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Isso deveria ser a nossa vida.
Você pegar seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, o que já morreu para você, o que você perdeu, e dizer: Senhor, toma, partiu, leva para a sua glória, delícia eterna é viver ao lado do Senhor. Ele já foi, deixa, entrega seu pai, entrega quem morreu, deixa viver a delícia eterna junto de Deus. Não fica aqui o resto da vida sendo puxado e arrastado para o túmulo do pai e da mãe, do que você perdeu, e aniquilando tudo o que você poderia fazer e realizar, por não saber perder. Está entendendo, igreja? De verdade, a meninada de hoje, de cada 100 pessoas que desaparecem no Brasil, mais da metade são meninas mulheres. Quantos anos você tem? 9. São meninas mulheres de 12 e 13 anos, que começam a namorar um mala. O pai e a mãe falam: você não vai namorar não. Sabe o que ela faz? Foge com o mala. A imensa maioria dos desaparecidos no Brasil são meninas que não suportam o pai e a mãe dizer não uma vez na vida, porque passa a vida inteira ganhando tudo, recebendo tudo, e o dia que o pai e a mãe falam: isso aqui você não vai fazer na sua vida, vai com bandido, mas não respeita o pai e a mãe. Está entendendo o que eu estou falando, igreja? Nós somos uma sociedade escrava da carne, dos instintos da carne. Nós não sabemos perder a possibilidade de fazer a vontade da carne. Deu vontade, eu vou fazer, ainda que eu destrua a paz do meu pai e da mãe para o resto da minha vida, para ir morar com um bandido. É o que as nossas meninas estão passando, minha gente. Pega a segunda leitura. São Paulo aos Gálatas: irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes à carne. Leia comigo toda a igreja. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Pela caridade. Nós somos livres para fazer o que quer? Não. Nós somos livres para escolher ser escravos da caridade na vida de quem precisa de nós, e não escravos da nossa carne, dos nossos desejos e dos nossos instintos. Com efeito, toda lei se resume neste único mandamento. Leia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Nós estamos devorando uns aos outros, consumindo uns aos outros. Eu vos ordeno, presta atenção na palavra, eu vos ordeno. Está dizendo para você que se você quiser, você escolhe. Não, é uma ordem. Qual é a ordem? Procedeis segundo o Espírito. Leia, igreja. Assim não satisfareis aos desejos da carne, pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, não estáis sob o jugo da lei. Tem pessoas
sobretudo no casamento, hein? Vocês esposas e esposos. Que ela vive 10 anos, 15 anos com o marido, aí acontece um desvio de conduta num ou no outro. Ela pega aquele erro que o marido ou que a esposa cometeu e passa a viver o resto da vida a partir de um erro do outro. Desgraça a vida dela e a vida de todo mundo, porque ela acha que a honra dela foi perdida, foi ferida. Ela não sabe perder, e porque ela defende uma honra, ela acaba perdendo tudo, porque não sabe perdoar, porque não sabe perder. Deixe que os mortos enterrem os mortos significa deixe de ser apegado à carne. Quarta coisa que te impede de seguir Jesus, de tomar sua cruz cada dia. A primeira é a mudança da mentalidade da doutrina do Antigo Testamento. A segunda é o apego aos bens materiais. A terceira é o apego ao luto, o apego às perdas. Tem gente que é apegada ao que perdeu, presta atenção nisso. E o quarto, vejam comigo, versículo 61. Um outro ainda lhe disse, toda a igreja: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me ir primeiro, despedir-me dos meus familiares. Espera lá. Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino. O que é isso? O apego às mentalidades antigas, o apego aos bens, o apego às perdas. O que é essa última? O apego aos afetos. De novo, é um exemplo bem fácil de entender. Vocês que são esposas e esposos, vocês vêm aqui na igreja, casa, vai no cartório, casa, você põe a mão no arado para tocar seu casamento, mas você fica o tempo inteiro olhando para trás, quer o tempo inteiro estar lá junto com a sua mãe, com seu pai, com seus amigos. Isso existe? Os afetos que não deixam você ser livre. E hoje, minha gente, com esse negócio de vocês pais só ter um ou dois menina, acaba sendo muito afeto para pouca gente. E os meninos não sabem sair de casa, não sabem desvincular, não sabem tocar um projeto de vida, ir para longe, aprumar a vida, dirigir a vida. Eles ficam escravos daquilo que a minha mamãezinha fazia para mim. Não sabe pôr a mão no arado e tocar um casamento e tocar uma vida para frente. O diacho da sogra não tira o calcanhar da goela do genro e da nora. Porque o filho, a filha não sabe desgrudar de lá. E leva tudo quanto é fuxico para lá toda hora. Isso existe. Isso existe. Deus abençoe as sogras. Muito. Para aprender a ser mãe. Para ensinar o filho a pôr a mão no arado e tocar a vida. Apego aos afetos é desequilíbrio. É igual nós na vida religiosa. Uma freira que entra para o convento, um padre que não desgruda, não vinga. Um casamento não vinga. Tem que aprender a desapegar das ideias antigas do Antigo Testamento, desapegar-se dos bens, desapegar-se das perdas, desapegar-se dos afetos. Padre, mas vai sobrar o quê? Vai sobrar, sabe o quê? Vai sobrar aquela expressão do Salmo: junto de vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado.
Eu estou trabalhando lá em Trindade. Quase todo mundo que a gente atende, machucado e ferido na alma, a gente tem que dizer para a pessoa: ô meu irmão, minha irmã, já que você está aqui, na casa do Divino Pai Eterno, você está falando dos seus problemas como se você não estivesse aqui. Renuncie a si mesmo, empurre esses sentimentos, esses apegos para o lado, empurre essas perdas, esses afetos para o lado. Põe Deus no lugar que só Deus pode ocupar. Põe Deus no lugar que só Deus pode ocupar. Não põe pai, não põe mãe, não põe defunto, não põe marido, não põe mulher, não põe bens, não põe ideia, não põe nada no lugar de Deus. Aí você vai ver que trem bom e que regalo de vida você vai ter. Deixa Deus ser Deus na sua vida. E não Deus ser um escravozinho que você fica pedindo as coisas para Ele e dando dízimo e oferta para Ele fazer o que você quer. Dê-se, entregue-se, põe-se nas mãos de Deus, que você vai experimentar uma liberdade que a carne e os desejos da carne nunca vão serem capazes de te possibilitar experimentar a liberdade que o Espírito pode te dar. Amém. Olha, agora vem a hora da patrola. Agora é a hora de você abrir seu coração e dizer para Jesus: Jesus, essa palavra que eu acabei de meditar, eu peço ao Senhor que realize a verdade dessa palavra no meu coração e na minha vida. Não tenha medo de se pôr na presença de Jesus e dizer agora: Senhor, tudo que essa palavra falou, que ela se torne palavra de salvação na minha vida agora. Incline a sua cabeça, feche os olhos. Tem muitas crianças na igreja, criançada, também vocês. Feche os olhinhos, põe a mãozinha no coração. Converse com Jesus, com o Papai do Céu. Peça do Senhor a graça de seguir a Ele. Somente a Ele. Peça de Jesus a graça de libertar você das ideias erradas, antigas que você carrega com você, mesmo que tenha doutrina na Bíblia e no Antigo Testamento. Peça para Ele libertar você do apego aos bens, do apego que você tem às suas perdas, do apego que você tem aos seus afetos, e Ele vai te libertar. Fale com Ele. Todos os meus passos, e antes que hajem em palavras, sei quem tudo me conhece, Senhor, eu sei que tu me sondas.
marcha em volta. Tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas. Fiquemos todos de pé. Senhor, Eu sei que tu me sondas. estenda as mãos para a cruz de Jesus. Eu sei que tu Deixe o folheto no banco. Estenda as mãos aqui para a cruz. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Estenda as suas duas mãos para a cruz de Jesus e reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio firmemente eu creio firmemente nesta palavra que ouvi e meditei. nessa palavra que ouvi e meditei. Eu creio firmemente Eu creio firmemente que o Senhor é o modelo perfeito que o Senhor é o modelo perfeito de quem desfez de tudo, de quem desfez renunciou tudo renunciou tudo para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade do Pai, renunciou aos bens, renunciou aos bens, renunciou a tudo que perdeu, renunciou a tudo que perdeu, renunciou à própria família, renunciou à própria família, renunciou à própria vida renunciou à própria vida e deu a sua vida e deu a sua vida no altar da cruz no altar da cruz para realizar a vontade do Pai, a vontade, a nossa salvação, a nossa salvação, a minha a salvação. minha salvação. Jesus, Jesus, diante da sua cruz, diante da sua cruz, aos pés da sua cruz, aos pés da sua cruz, eu coloco hoje eu coloco hoje todos os apegos todos os apegos que me impedem de te seguir que me impedem de seguir e te servir. de te servir. Senhor, Senhor, eu ponho aos pés da cruz eu ponho aos pés da cruz tudo que me torna tudo que me torna escravo dos apegos, escravo dos apegos, das ideias, das ideias, dos bens, dos bens, das perdas, das perdas, dos afetos, dos afetos, tudo que não me deixa ser livre tudo me impede de ser livre para fazer a vontade de Deus para fazer a vontade de Deus e dar a minha vida e dar a minha vida, renunciando a mim mesmo, renunciando a tomando a mim minha cruz cada dia mesmo, tomando a minha cruz e te cada seguindo dia, e te seguindo e te servindo e te servindo na família, na família, no trabalho, no trabalho, na escola, na escola, no mundo no mundo e na igreja. e na igreja. Toma, Senhor, Toma, Senhor, recebe as minhas renúncias, recebe as minhas renúncias, por mais difícil que seja, por mais difícil, tira que de seja, mim, tira de mim, arranca de mim arranca de mim o que não me deixa ser livre para te amar para te amar e te servir. e te servir. Põe a mão no seu coração, reze ao Senhor, agradecendo o Espírito Santo que Ele derrama sobre você
e torna você livre. Livre para amar, livre para servir, livre para fazer a vontade de Deus e não a sua, e não a da carne, e não a do mundo. Agradeça ao Senhor, louva o Senhor, ame o Senhor.